Nós hoje vamos falar sobre dor patelofemoral. Quem sou eu, galera? Eu sou Marcos Andrade, sou fisioterapeuta, empreendedor, eu sou dono e proprietário do CIAS, né? A empresa que está fazendo o evento em meu nome. Sou membro do Clube de Especialistas em Joelho, sou especialista em terapia manual e postural e tenho formação em reabilitação e treinamento funcional. Essas são as formações que é interessante para hoje. Que muita gente conhece como condromalácia, né? E a gente, como fisioterapeuta, sabe que condromalácia é uma condição que não gera dor, né? Então, antes disso, vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns aspectos de algumas coisinhas quando a gente vai falar de dor patelofemoral. Primeiro aqui, alguns movimentos, né, que a gente faz do dia a dia, tarefas do dia a dia, elas geram sobrecarga na articulação patelofemoral e isso vai gerar dor patelofemoral. Então, coisas simples como, por exemplo, andar, subir e descer escada. Então, 3 vezes o peso corporal é a força de reação na articulação patelofemoral quando você sobe e desce escada. Caminhando, 5 vezes a ação do peso corporal em relação à articulação patelofemoral sobre o seu joelho. Correndo de 5 a 7 vezes. E atividades de salto, né, como vôlei, salto em distâncias, até 20 vezes o seu peso corporal está sendo levado para a sua articulação patelofemoral. Então, só aí você já consegue identificar que é uma articulação que sofre muito, né, no dia a dia. E por isso a gente precisa dar uma atenção para ela. Mas qual é a característica, então, da dor patelofemoral? Então, é uma dor na região anterior do joelho, na região peripatelar, né, na região peripatelar ou retropatelar. Então, essas são as características. Geralmente, o paciente vai chegar refletindo, reclamando de dor nessas regiões do joelho. Geralmente ele vai apontar, dói aqui, tá? Então, as duas características principais são essas, dor anterior no joelho e dor peripatelar ou retropatelar. Algo importante é que a gente comete na prática clínica alguns erros, né? Então, que erros são esses, Marcos? Acontece que existe milhões de coisas que podem ser confundidas com dor patelofemoral, né? Que pode estar associado à dor patelofemoral. Então, antiversão femoral, hiperpronação do pé, calcânio vago, torção tibial interna, displasia troclear, nossa, uma infinidade de coisas. Fraqueza dos rotadores laterais do quadril, fraqueza dos abdutores do quadril, fraqueza dos extensores do quadril. São milhões de coisas que podem estar relacionadas à dor patelofemoral. Então, precisa ter, galera, uma avaliação fidedigna e eficiente, porque senão você vai tratar um monte de coisa e não vai tratar a dor do seu paciente. E aí, falando de epidemiologia, né? 20 a 40% das lesões de joelho estão ligadas à dor patelofemoral. Em mulheres, essa patologia acomete 2,2 vezes mais do que nos homens. Desculpa. E a queixa mais comum também após a cirurgia de LCA. Então, imagine que é uma lesão que está inserida na sociedade em grande número. E aí, uma prevalência geral, né? 22% das pessoas sofrem com dor patelofemoral. E só no Brasil, 46 milhões de pessoas sofrem só com dor patelofemoral, galera. Então, pense aí. Você tem um nicho para se trabalhar, né? Todo mundo fala assim, caramba, mas você atende só joelho? Como o Felipe também atende só joelho, e outros colegas que palestraram atendem só joelho. Será que funciona?
por esses dados aqui, você já tira. Então, imagine que 22% da população geral sofre com dor patelofemoral. Isso é só uma patologia, galera. Isso é só uma lesão. E 46 milhões só no Brasil sofrem de dor patelofemoral. Ainda tem LCA, aí tem osteoartrite, milhões de coisas. E aí, passamos para avaliação, né? E aí, esse teste aqui, que é o sinal de Clark, é um teste que desde a faculdade você deve ter visto esse teste aí. Todo mundo faz esse teste, né? Quem aprendeu na faculdade, nas aulas de bases e métodos. Mas esse teste, um estudo de Scott em 2008 falou que esse teste ele não é um bom teste para se avaliar dor patelofemoral. Por quê? Porque ele tem baixa sensibilidade e baixa especificidade. O que é isso? Baixa sensibilidade o teste ele não é um teste fidedigno para dizer se o paciente tem dor patelofemoral ou não, né? Para afirmar se é verdadeiro. E baixa especificidade é que o teste também não serve para dizer se esse paciente tem ou não a dor patelofemoral, ou seja, um negativo. Ele não consegue ter um negativo também específico. E é tão comum esse teste que às vezes a gente faz nos nossos colegas, nos nossos amigos, né? Como que funciona o teste? Apenas você coloca a sua mão aqui, né, acima da patela, pede uma contração isométrica do quadríceps. Quando o paciente controlar ou a pessoa controlar, a patela vai se deslocar aqui em direção à sua mão, vai passar por baixo da sua mão. Isso gera dor em qualquer pessoa, galera. Então, esse teste não é o melhor teste para a gente avaliar dor patelofemoral. Aí, nossa colega Cine ontem falou, e fica essa pergunta, né? A dor patelofemoral, né? A ressonância consegue ser um bom exame para identificar se o paciente tem condromalácia, por exemplo? Não, esse estudo aqui identificou que não, que, como nós sabemos, Henry também acabou de falar, que a cartilagem da patela é a neural e a vascular. Ou seja, o que esse estudo identificou? Que pessoas que não tinham dor patelofemoral não apresentavam dados significativos ao exame e pessoas que tinham dor patelofemoral também não apresentavam. Ou seja, e o inverso também é verdadeiro. Pessoas que tinham dor patelofemoral não apresentavam nada no exame e pessoas que não tinham apresentavam. Então, a ressonância magnética não é um bom exame para identificar se a pessoa tem dor patelofemoral. E acontece muito isso na prática clínica, quando o seu paciente ele já chega lá com aquela sacolinha do exame, ou então quando você faz a ressonância, ou você faz a avaliação e pergunta, tem o exame, tem a ressonância, e esse estudo prova que a ressonância não é um exame fidedigno para conferir dor patelofemoral. Diagnóstico clínico. O paciente vai chegar à clínica com essa característica, galera. Dor insidiosa, né? Dor que piora ao longo do tempo. Dor anterior no joelho, né? Ou posterior também, retropatelar. Fala que dói ao subir e descer a escada. Ele vai falar que andar em superfícies inclinadas, uma ladeira e tal, também vai sentir dor. Correr, saltar, agachar, aterrissar de um salto, ficar muito tempo sentado, né? O famoso sinal do cinema. Geralmente as pessoas ficam muito tempo sentadas, quando ela levanta, ela sente dor no joelho, ou até mesmo estando sentado por muito tempo, começa o joelho a doer. Contração do quadríceps nos últimos graus de extensão. Tudo isso significa que essa pessoa ela vai chegar na clínica relatando esses fatores. Então, na sua avaliação, se você avaliar o paciente e tiver pelo menos 5 desses componentes, então, galera, se o paciente chega, você faz a avaliação e ele apresenta 5 pelo menos dessas coisas aqui, dor anterior do joelho, dor em pelo menos alguma dessas atividades, subir, descer escadas,
andar numa rampa, correr, agachar, aterrissar de um salto, ficar o tempo sentado, contração do quadríceps nos últimos graus de extensão. Se ele apresentar cinco desses fatores, é com certeza ele tem dor patelofemoral. Então esse é um dos melhores testes para você colher. Bom, aqui esse é um estudo, né, feito por brasileiros. Na verdade, não é um estudo. Existem 5 questionários traduzidos para a língua portuguesa para avaliar lesões do joelho femoral. E esse estudo aqui, né, que assim também falou ontem, que é para avaliar dor patelofemoral, que é o estudo de Kojala, o que ele avalia? Um questionário, né, que ele, são 13 perguntas que ele avalia de 0 a 100, pior pontuação é 0, lógico, e a mínima mudança detectável são 13 pontos. O que quer dizer esses 13 pontos? Você chegou com o seu paciente no primeiro dia de atendimento, fez a avaliação dele, e lá no questionário que você realizou, ele teve 30 pontos, um exemplo. Daqui a 10 sessões, você vai reavaliar esse paciente. Chega lá, ele tem 40 pontos. Ou seja, isso é ruim, né? Você não conseguiu, dentre essas 10 sessões, fazer com que o seu paciente diminuísse a dor patelofemoral dele. O legal seria se ele chegasse, ao final de 10 sessões, com 43 pontos, quando você realizasse o questionário. Geralmente, o que acontece? Quando você pega um paciente que faz o questionário no primeiro dia de avaliação, a avaliação do seu paciente no primeiro dia, geralmente esses pacientes, quando respondem esse questionário no primeiro dia, eles vão chegar menor que 87 pontos, né? Geralmente eles vão chegar menor que 87 pontos. Vamos lá. Na avaliação, você faz no seu paciente quando ele chega na clínica. Cine também falou de alguns testes desse ontem, eu vou reforçar aqui. Eu uso esse teste aqui na minha prática clínica, né, o Forward Step Down. O que você precisa para realizar esse teste na sua clínica? Precisa, primeiro, marcar o seu paciente aqui acima do calcanhar aqui, né, do tornozelo. Aqui em cima, um pouco acima da patela. E na espinhas ilíacas anterosuperior, certo? Vou mostrar um vídeo já como que faz. Então, você vai pedir o paciente para dar um passo, né? Tentar tocar o chão e voltar. Isso a gente vai verificar o valgo dinâmico e o controle do quadril desse paciente. O que você precisa para fazer isso? Preciso de um step de altura de 10% da altura do paciente. O paciente vai tentar tocar o solo, né, numa distância de 5 centímetros. Ele vai realizar esse movimento 2 vezes como treino, né, para você ensinar ele como é que faz. Depois você vai fazer 3 vezes para valer o teste. Se você usar uma câmera, né, para filmar, geralmente eu filmo para mostrar ao paciente. Quando eu estou avaliando, eu já consigo anotar e ver essa discrepância. Então, se eu usar uma câmera, ela precisa estar a 2,5 metros de distância, para que você possa pegar direito a região do joelho, do quadril e do tornozelo. E esses marcadores aqui, que eu já falei, no joelho, no centro do tornozelo e nas espinhas ilíacas antero-superior. Aqui, 2 pacientes fazendo esse teste. Veja bem como que acontece no joelho delas e no quadril. Vamos essa primeira aqui. Olha só. Olha o tornozelo dela, como ela fica. De novo. Ó, instabilidade, queda do quadril. Volta o negócio. E aqui é a outra paciente. Percebam que ela tem uma estabilidade muito grande no joelho, indicando uma fraqueza, né, dos rotadores laterais do quadril,
complexo posterolateral do quadril. Aqui uma outra avaliação que eu faço para avaliar valgo dinâmico, que é avaliar o paciente correndo e frear. Imagina, olha só como que o joelho dele faz. Ele nem consegue estabilizar a freada. E tem esse outro teste aqui que eu não uso na minha prática clínica, mas também você pode usar tanto um quanto o outro. Tanto o forward step down como o drop vertical jump test. O drop vertical jump test, você vai precisar de um strap com 30 centímetros de altura. O toque no solo vai estar a 20 centímetros de distância do step, né? 15 centímetros de distância entre os pés, né? Afastado. Vou mostrar na imagem para vocês. Da mesma forma, você vai usar dois exercícios teste, né? Vai ensinar seu paciente, ele vai testar por 2 vezes. Depois você vai fazer 3 vezes para validar o exercício ou o teste. Então, o que fazer? Vai deslocar o centro de massa para frente e realiza um contramovimento com salto vertical mais rápido e alto possível. A câmera precisa estar com a distância de 2 metros de distância, né? Altura aproximada de 85 centímetros. E uma câmera de pelo menos 120 fps, que é o modo de filmagem. Geralmente, quem tem iPhone, o iPhone filma a 180, a 400 e pouco fps, então já funciona. E os marcadores também, né, nas espinhas ilíacas no superior, no joelho e no centro do tornozelo. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, aqui é interessante, ó, porque o paciente ele tem que fazer esse movimento de despencar do step, certo? Ele não pode pular. Ele tem que despencar do step. Quando ele tocar no solo, ele salta de novo o mais alto possível e o mais rápido possível. E aí você avalia o valgo dinâmico dele, né? Se a perna dele, o joelho dele vai medializar. Ainda na avaliação, falando de complexo de tornozelo, né? Pé e tornozelo, também é muito importante, está muito ligado à dor patelofemoral. E vocês já devem ter ouvido na graduação, ou quem ainda está estudando, da regra articulação-articulação, certo? O que acontece? Quando eu tenho uma articulação que ela está em disfunção, eu vou gerar disfunção na articulação acima ou abaixo. Então, assim, por isso que o tornozelo, ele influencia nas lesões de dor patelofemoral. Eu trouxe essa planilha aqui para vocês, se quiserem, podem anotar, que é o tornozelo, ele precisa de mobilidade, o joelho, ele precisa de estabilidade, certo? Então, aí você já mata um peixe aí. Porque se você não tem mobilidade no tornozelo, com certeza você vai ter uma instabilidade no joelho e vai ter lesões nos joelhos variadas. Mas aqui a gente vai falar do tornozelo e pé, que está influenciando diretamente na dor patelofemoral. Ou seja, quando eu tenho um pé pronado, né? Eu tenho, o que acontece? O meu talos, ele roda internamente, a minha tíbia também roda internamente, acompanhando o talos, e o fêmur, ele faz também uma rotação interna acompanhando a tíbia. Ou seja, quanto mais a tíbia roda, mais o fêmur roda, gerando um valgo dinâmico, né? E aumentando lá as cargas compressivas na articulação do joelho. Aqui existe um estudo, né? Onde avaliou-se, por conta dessas lesões no pé, dessas deformidades, onde procurou avaliar se o uso de palmilhas poderia evitar a dor patelofemoral, né? E o que esses autores chegaram à conclusão que, embora as órteses para os pés possam ajudar a aliviar a dor no joelho a curto prazo, o benefício pode ser ineficiente. Então, pacientes tratados com órteses são mais propensos a reclamar de efeitos adversos e leve desconforto. O que acontece?
Na maioria das vezes, quando o paciente chega no consultório, a gente avalia e vê essa disfunção no pé dele, no tornozelo, muitos dos colegas tentam oferecer para ele realmente essa palmilha, para fazer essa correção. Só que a gente acaba de ver nesse estudo que não tem lá essas grandes eficácias no longo prazo, né? E mais para frente a gente vai ver que é muito mais eficaz você fortalecer quadríceps e toda a região do complexo posterolateral, é muito mais eficaz do que você simplesmente usar a palmilha. Aqui a gente começa a falar de eversão do calcâneo. Esse slide está errado aqui, desculpa, galera. E de madrugada, sabe como é, né? Deixa eu passar aqui. Então, ainda na avaliação do calcânio, falando de eversão, né? Aqui está como que você avalia. Você pode colocar o paciente de decúbito ventral na maca, para você marcar aqui ele com o seu goniômetro, com sua canetinha. O que acontece? Se faz importante a avaliação do calcânio nas lesões de joelho, uma vez que essas angulações que você medir aqui for maior que 6 graus, né, você está com problema na mão. Então, você precisa resolver isso, né, com exercícios, com alongamentos. A depender se o paciente for uma causa congênita, aí não tem o que fazer realmente, mas você precisa estar atento a essa disfunção para que você possa tratar da melhor forma a dor patelofemoral. Então, às vezes, você vai estar lá tratando o joelho, olhando só para o joelho, e a disfunção também está lá no tornozelo, e você não consegue corrigir nunca essa dor, por conta que você olhou especificamente para o joelho. Aqui está alguns equipamentos que você pode avaliar tornozelo, né? Tornozelo e pé. Então, aqui, da ordem dos mais baratos para o mais caro. Esse aqui é um podoscópio que você passa uma tintinha nele aqui, pisa, e aí o paciente vem, você faz o teste dinâmico e faz o teste parado, para você ver como que está a relação da cava do pé, se tem um pé cavo, se tem um pé plano. Isso custa, em média, 350 a 500 reais. Esse outro aqui custa, em média, 2.000, 3.000 reais. E esse aqui, 15 mil, né? Então, na minha prática clínica, eu não uso nenhum desses três aqui. Eu avalio apenas com uma folha de papel suja, e aí quando ele pisa, fica marcado. Não tenho nenhum desses aqui, tá? E não sei se vale a pena, se você não trabalha com podoposturologia, investir 15 mil reais num negócio desse aqui, sendo que um desse aqui de 300 faz a mesma coisa, certo? E aí, galera, existem dois fatores principais que a gente conhece em relação à dor patelofemoral. A antiga história do ângulo Q e a história do quadríceps. Ângulo Q. Ângulo Q, né? Todo mundo fala que as mulheres geralmente têm dor patelofemoral, tem condromalácia por conta desse ângulo Q, né? Que o quadril é mais largo e tal. E aí tem essa dor nas mulheres. O que é o ângulo Q? O ângulo Q é uma linha que traça, uma linha imaginária que traça do ápice da patela até a espinha ilíaca e aqui do centro da patela até o tornozelo aqui, certo? O que acontece? Estudos falam que se esse ângulo for maior que 20 graus, ele começa a fazer uma pressão, né, uma compressão na região medial do joelho, gerando dor, né, e gerando dor patelofemoral, né, e pode ter lesão dos ligamentos aqui mediais, pode ter lesão do menisco, tudo por conta desse ângulo que aqui, se for maior que 15 graus. Eles falam que menor que 15 graus, né, o ângulo sugerido é que a gente tenha um ângulo menor que 15 graus, e assim a gente não vai ter dor patelofemoral, ou seja, essas forças que atuam diretamente aqui na articulação patelofemoral, medializando a patela, quando a gente tem
20 graus aproximadamente de ângulo Q. Se a gente tiver menos que 15 graus, essa força não vai atuar sobre a patela, medializando ela. Então, esse é um dos fatores que há muito tempo se fala que o ângulo Q está ligado à dor patelofemoral. Nós vamos mais para frente, onde ele verifica a relação da dor patelofemoral com o valgo dinâmico de joelho, torque abdutor quadril, dor e função. Sabe o que ele achou? Que o ângulo Q não tem nada a ver com a dor patelofemoral. Nenhum achado que confirmasse que o ângulo Q tem relação com a dor patelofemoral. E aqui outro estudo bem bacana, galera, onde já se falando de disfunção do quadríceps, voltando, a gente encerrou agora ângulo Q e vamos falar de disfunção do quadríceps. É bem bacana, onde a galera realizou um estudo fazendo com que eles queriam saber se o quadríceps, né, a disfunção no quadríceps, geraria dor patelofemoral. O que acontece? Eles descobriram que a fraqueza do vasto medial oblíquo estava presente como causa de disfunção e gerando dor patelofemoral, mas também eles descobriram que o vasto lateral e o reto femoral também estavam envolvidos nessa disfunção. Ou seja, eles pegaram um grupo controle e um grupo que tinha dor patelofemoral, que eles queriam descobrir se a atrofia do quadríceps gerava dor patelofemoral. E aí, no estudo, eles descobriram que não só a atrofia do quadríceps, como a atrofia do vasto medial oblíquo, como a atrofia do vasto lateral e a atrofia do reto femoral. E isso, em conjunto, gerava dor patelofemoral. E a gente, só para lembrar, por muito tempo também a gente estudou, né, na minha graduação também falou muito disso, que dor patelofemoral era causada pela disfunção do VMO, né, do vasto medial oblíquo. Né? Então, a gente fazia muito exercício de adução, né, com a bolinha lá, para fortalecer, porque a gente achava que a gente ia medializar a patela fazendo o exercício de adução com a bolinha. Aqui outro estudo que eles falam que a hipertrofia do quadríceps está presente em pacientes com dor patelofemoral, porém as evidências são insuficientes para determinar se a hipotrofia do VMO é maior. Ou seja, o que eles fizeram aqui nesse estudo? Eles viram que o quadríceps, a hipotrofia do quadríceps tem relação com a disfunção com a dor patelofemoral. Mas também eles viram que a disfunção do VMO também tem relação com a dor patelofemoral. Então, ficou uma briga aí para saber quem é mais importante que quem. Ou seja, é o quadríceps que gera a dor patelofemoral, a disfunção do quadríceps, ou a disfunção do VMO. Não chegaram a um consenso, certo? Então, não sabe dizer isso. E aí, o exercício que eu falei, né, que a gente fazia muito, fortalecendo aqui os adutores para tentar medializar a patela. E aí tem essa frase aqui do Gray Cook, que eu gosto muito, que ele fala: não adicione força à disfunção. E hoje a gente sabe que o VMO, assim como o quadríceps inteiro, está relacionado também com a dor patelofemoral. Então, o que é melhor? Você fortalecer o quadríceps por inteiro, fortalecer o complexo posterolateral do quadril, para que você obtenha resultado na dor patelofemoral. Então, se você tem uma lesão de dor patelofemoral e você insere isso, exercícios de fortalecimento que vão medializar essa patela, que vão fazer a adução desse fêmur, né? Você vai estar adicionando força à disfunção. Então, eu preciso tomar cuidado em relação a isso. Aqui mais um estudo muito interessante, muito bacana,
onde, lembra que lá no início eu falei que muitas coisas poderiam estar relacionadas à dor patelofemoral. Você poderia cometer esses erros achando que era dor patelofemoral e poderia ser outra coisa. Esse estudo fez isso. Ele selecionou 135 variáveis para estudar, né? E dessas 135, eles tiraram duas variáveis mais importantes para a dor patelofemoral. Quais são elas? O sexo feminino, né? É uma variável importante. A dor patelofemoral está muito relacionada ao sexo feminino, e a fraqueza do músculo quadríceps, né? Então, esses dois fatores são os dois fatores de risco para a dor patelofemoral. Instagram, Marcos Andrade, Físio 1. Aqui está o Instagram do CIES, _curso. Aqui meu WhatsApp. E aqui o contato do CIES, né, o e-mail, se vocês quiserem entrar em contato lá. O site do CIES e o meu Twitter também, tá bom?